Cá estamos para mais um Conversas Financeiras. Hoje trago-vos o assunto de mais-valias, capital gains em inglês, e vamos dissecar um bocadinho como estas coisas funcionam, está bem? Olá, Jamie. Olá. Então. Cá estamos para mais um Conversas Financeiras. É verdade. Hoje vamos falar aqui de um assunto que se chama capital gains, mais-valias. Pronto, tenho algumas perguntas sobre isso, mas quero que primeiro me digas de ti o que é que traz este tema. Ok, olha, primeiro porque tenho tido algumas reuniões com clientes ultimamente, já não foi só ultimamente, mas mais ultimamente, é engraçado, e detetei de que há um desconhecimento muito grande em relação a isto o que são os capital gains, e um desconhecimento da parte de quem, e nós temos muito disso na comunidade portuguesa, de quem trabalhou uma vida inteira, de quem juntou, seja dinheiro, seja outros ativos, e que não tem a noção do que é que vai acontecer, porque infelizmente não há muita conversa familiar, não há muita discussão familiar sobre assuntos financeiros ainda, e portanto desconhecem o que é que irá acontecer na hora da morte. Então vamos a uma explicação. Dá-me uma explicação simples do que é grosso modo capital gains. Capital gains, no fundo, é quando tu tens um ativo que adquiriste por um valor e depois vais vendê-lo ou dispor dele, e já explico isso, por um valor mais elevado, é originado um capital gain, uma mais-valia. Ou seja, eu tenho uma casa, há aqui uma isenção para a residência principal, mas pronto, vamos falar de um outro ativo que comprei por 100, que vendi por 500, tenho um capital gain, ou seja, tinha uma mais-valia de 400 mil. Ok? Portanto, a diferença é de 500, o valor de compra, o valor de aquisição, e o valor de venda ou o valor de disposição do ativo. Esses 400 mil dólares, neste caso de mais-valia, vão ser adicionados ao teu income no ano da morte. Isto tem algumas particularidades, é 50% da mais-valia, portanto, se a mais-valia foi 400, nós vamos incluir 200 mil dólares, só para dar assim uma pequena ideia do que é que pode acontecer. Esses 200 mil dólares vão ser incluídas no income da pessoa, no último tax return que vai ser feito por alguém, que lá já não é pela pessoa, por alguém que cá ficou, não é? Obviamente. E, portanto, nós temos aqui ativos, sei lá, como uma casa secundária, vamos supor que tu tens a tua casa principal, que está isenta desta mais-valia, mas tens, por exemplo, uma casa de arrendamento, que foi um investimento que tu fizeste, compraste há 20 ou 30 anos por 100 mil dólares, vamos supor, e hoje vale 1 milhão. São 900 mil dólares de capital gains, mais-valia. 450 mil dólares vão ser incluídos na tua final tax return, portanto, na tua nota, na tua declaração de impostos final. Há aqui muitos Cs e Ts e Qs e mais X, menos X. Pronto, cada caso é um caso, não é? Exatamente, exato, bem dito, obrigado pela ajuda. Cada caso é um caso, há aqui muitas coisas no meio, mas grosso modo é assim, para as pessoas terem uma ideia, é assim que funciona, ok? E a pessoa quando morre no Canadá é considerada que dispõe dos ativos, é como se tivesse feito uma venda. Se tu és detentor... Quer tenha herdeiros, quer não tenha herdeiros? Exato. É como se tu tivesses feito uma venda. Aí lá está, casa é casa. Se tu tiveres uma mulher, podes fazer o rollover para a mulher, esses ativos podem ser transferidos para a mulher sem ser tributados naquela hora, vão ser tributados quando a mulher vier a falecer, ou ao contrário. E esse rollover é feito antes da morte da pessoa? Não, é feito depois. Depois, ok? Portanto, quem trata disto, o executor e os contabilistas e advogados, não sei quem, que estiverem eventualmente envolvidos no processo, é que vão ter que tratar dessa final tax return e das transferências ou não opcionais de todos esses bens, né? Mas admitindo que a pessoa é divorciada ou já era viúva ou qualquer coisa, o que acontece basicamente é isso, é que se comprou por 100 ou recebeu por 100 e vai vender por 1 milhão, tem 900 mil dólares de capital gains, tem 450 mil dólares para incluir de income. Okay? Isto nos capital gains. Portanto, se for determinados produtos podem até ser incluídos na sua totalidade, e também já posso dar um lamiré sobre isso, mas aquilo que me choca um bocadinho é que das pessoas com que eu tenho lidado, poucas pessoas têm essa noção. E poucas pessoas sabem que se pode criar alguma coisa agora, aos 50, aos 60 anos, aos 65, o que for, ou para aqueles mais jovens que já têm um determinado conjunto de ativos consideráveis, mas podem ter 40 ou 45 anos, que se podem estabelecer estratégias agora para evitar esse pagamento maciço de impostos, ok? E transformar
desde a aquisição de outros produtos financeiros, como o seguro de vida, que podem nomear outros beneficiários. Enfim, há aí uma série de estratégias e que eu acho que está na hora, até porque nós estamos a chegar a uma altura em que há muita imigração que veio anos 80, anos 70, anos 90, não sei, e que agora se estão a aproximar dessa idade já da reforma, mas cada vez mais também da idade de um dia temos que partir, não é? Exato. E, portanto, está na hora de criar esse tal plano e aplicar essas soluções que existem enquanto é tempo para evitar este pagamento massivo, ok? Nós estamos a falar, por exemplo, casas secundárias, casas de arrendamento. Sim. Estamos a falar, por exemplo, de cottage. Exato. Portanto, todas estas situações estão a vir mais à baila porque houve realmente algumas mudanças nos últimos anos nesse aspecto, não houve? A nível de percentagem? Não, houve, mas foi anunciado, mas não chegou a entrar em vigor, agora foi alterada. Okay. E, portanto, basicamente continua a ser... os primeiros $250 têm um tratamento diferente, mas são desprezíveis no montante global. Existem estas confusões e daí que estás aqui a falar sobre o assunto, mas também acho que é interessante as pessoas se aperceberem de que existe, cada caso é um caso e existe realmente essa... Claro. Devia de haver uma procura maior para obter essas informações certas. E repara, eu estou a falar de um caso simples em que alguém tem a casa principal, mas também tem uma casa de arrendamento, onde está a tirar um proveito, obviamente, para arrendamentos, ou tem uma cottage, seja de forma de uma praia linda, onde construiu memórias com filhos, onde eventualmente os filhos até querem ficar com a casa, mas que, se essa cottage foi comprada há muitos anos, vai originar um pagamento fiscal, um montante tão elevado que os filhos não vão conseguir suportar esse pagamento e, conclusão, vão ter que vender a casa. Quando a recebem, já a recebem livre, portanto, esse teoricamente é tudo tributado, teoricamente, na parte do tributado, há a pessoa que morre, ok? Com as tais isenções para a mulher, eventualmente ou não, e, portanto, eles já vão receber esse bem. O problema é que tem uma conta fiscal. A pessoa tem uma conta fiscal para pagar, vamos supor, de 300 ou 400 ou 500 mil dólares, e, dependendo dos ativos que tem, e os filhos não têm hipótese de pagar de esses 300, 400 ou 500 mil dólares. O que é que vai acontecer? Para cumprir fiscalmente as obrigações do falecido ou da falecida, vai ter que se vender ativos. Quando as pessoas preferiam ficar com essa mesma casa que já está a ser arrendada e terem rendimentos daí, ou com essa cottage, por exemplo, a cottage, que tem memórias onde eles cresceram, brincaram, foram de verão, Exato. Pescaram, sei lá, fizeram um conjunto tão grande de atividades. Curiosamente, nós temos muitos pequenos negócios, temos muitos empresários da nossa comunidade e temos muita gente que construiu fortunas consideráveis que estão refletidas nas empresas. Ou seja, eu comecei com uma empresa com $100 de capital social e ela hoje vale 5 milhões. Tens aí um capital gain, tens aí uma mais-valia enorme que vai ter que ser suportada por alguém. E, portanto, com planeamento, a pessoa que hoje está a pensar em deixar esse negócio, a pessoa que está a pensar se calhar não faz sentido este negócio continuar porque o meu filho vai tomar conta dele, a minha filha vai tomar conta dele, pode fazer outra coisa que se chama, claro, depois com o apoio de contabilistas, advogados, etc., se chama State Freeze, e portanto basicamente é, como diz o nome freeze, é congelar os ganhos até hoje e através de um processo legal, atenção, um processo todo bem planeado, essas ações, essas shares dessa companhia são transferidas para outro tipo de shares e se é dado shares aos novos sócios que seriam o filho ou a filha e portanto a mais-valia é calculada a partir de hoje e não daqui a 20 anos quando eu morrer. Portanto, se a minha empresa hoje vale 100, se constitui por 100 e ela agora vale 1 milhão, tenho com $990 mil ou $900 mil de capital gain, eu posso parar aí o capital gain. Eu que já tenho este negócio há X anos, eu que já estou a pensar como vou reformar, eu que quero que isto fique para os meus filhos, o ganho vai ser parado aí. Porque se eu não fizer nada e daqui a 20 anos ainda sou o acionista daquela empresa onde o meu filho já trabalha há 20 anos, onde o meu filho continua a fazê-la crescer, e em vez de 1 milhão ela vale 2, imagina eu comprei ou constituí uma companhia por $100 e ela agora vale 20 milhões, ou 15 ou 12. Pois. Portanto, isto são pequenos pontos que eu vou identificando no dia-a-dia com clientes. Curiosamente, já tive algumas abordagens e é tão bom
perceber que as pessoas dizem assim, deixa cá ligar este fulano, porque eu já falei disto também noutros sítios, obviamente, deixa cá ligar este fulano e vamos conversar. E depois conversámos um bocado numa primeira reunião, as coisas evoluíram positivamente, ok? E, portanto, aquele alerta que eu queria fazer assim, trabalhem, repara, nós temos pessoas na comunidade que são, que eu não sei, alguns têm 6, 7, 8 imóveis. Há um episódio que eu já contei mais conhecido que diz respeito a um cliente onde eu estava, que estava a arrendar, esse escritório é arrendado num edifício, e esse edifício pertence a uma pessoa que, na altura, passou lá e esse meu cliente apresentou-me, fulano tal, olha, está aqui o Alexandre, é consultor financeiro e tal, olha, com este é que você deve falar que tem muito dinheiro para investir e tal, e ele dizia, não precisa cá nada disso, consultores financeiros, não precisa, o meu investimento, olha, está aqui, está este prédio, aquele prédio da esquina está a ver, aquele era meu, o outro não sei o que é meu, e portanto a pessoa faz ali um rolo, e ainda bem, ok, ainda bem, um conjunto de ativos que ele tem e construiu durante a vida, mas não está preparado minimamente para o que vem a seguir. E não quer saber, porque também não quer falar nem com o consultor financeiro, nem com mais ninguém, porque ele acha que sabe tudo. Estás a perceber? Pronto, e na altura, quando nós despedimos, a pessoa estávamos um bocadinho a falar de outras questões, e quando ele se despediu, eu disse-lhe cumprimentos ao seu sócio. E o homem até num tom assim um bocado, não diria agressivo, mas porque é sócio? Então isto é tudo meu, homem, não tenho cá sócios. Eu disse, tem, chama-se CRA. Chama-se imposto, chama-se governo. Porque se você não fez nada, você construiu aqui um império de alguns milhões, mas acredite, se calhar metade disto, ou um quarto disto, ou 30% disto, vai para o CRA, para o governo. E, portanto, costuma-se dizer que há coisas inevitáveis, que é a morte e pagamento de impostos, mas é possível evitar pagar menos. O pagamento tão avultado de impostos. Ok, basta falar com quem sabe ou quem pode aconselhar. E também geralmente não paga quase nada por causa disso e pode ter um retorno muito grande. Estes ativos aplicam-se também a quem somou, por exemplo, somas muito consideráveis da RSPs. Okay? A RSPs depois é transferido para um RIF, quando as pessoas chegam aos 71 anos, ou anteriormente a isso, mas pronto, a pessoa quando morre pode ter, se tiver neste tipo de produto, RSP ou RIFs, quantias avultadas, e se não tiver a possibilidade de fazer o tal rollover, isso entra tudo no income da pessoa no last return. Se tiveres $1 milhão em RSPs, vai pagar imposto sobre isso tudo. Pronto, isso é que é o grande problema. Pormenores, eu estarei cá para explicar para quem quiser como é que isso funciona. Exato. E como é que poderemos evitar essas coisas todas. Mas pronto, o meu alerta hoje era, que volto a dizer em virtude das conversas que tenho tido ultimamente, dizer assim, comunidade, pessoas em geral, parem, têm feito um trabalho excelente. A senhora hoje tem 6 casas, o senhor hoje tem 7 casas, tem uma Courage, tem pavilhões comerciais, também há muita gente aí com pavilhões comerciais que estão arrendados e estão a tirar proveito. Quem construiu um património considerável, que tenha esta primeira noção, vale a pena ir falar com o consultor e perceber se eu estou sujeito a esta tributação elevada. Vale a pena. E depois decide, mediante o que houve, se quer tomar alguma medida e se quer mudar alguma estratégia ou não. Sim, porque não há obrigatoriedade nenhuma, não é? A pessoa deve ouvir e depois toma a sua própria decisão, mas deve, pelo menos, estar o mais informado possível. Jamie, não tenho ninguém em situações destas que me tenha contactado, que tenhamos sentado para falar seriamente das coisas, que tenha dado informação, porque a pessoa também tem que dar bastante informação, e que não tenha avançado para, sim, vamos lá tratar disso, porque não há ninguém. Porque é tão óbvio depois de se conhecer, não é? Porque há um ditado também diz que o conhecimento do homem é limitado àquilo que ele conhece, e portanto se não conhece, para ele não existe. Portanto, se as pessoas não sabem que existe esta consequência à morte, e até antes da morte, há coisas que podem fazer antes da morte, à morte e antes da morte, não têm a noção, não estão sensíveis para aquilo que têm que fazer. Mais uma vez, comunidade, pessoas em geral, falem com o seu consultor financeiro, construam uma estratégia. Se você teve toda a vida a trabalhar e a construir coisas boas e a construir um grande património, como o outro, não arranja um sócio que nunca fez nada por si. Antes, pelo contrário, só foi tirando. Está bem? Pronto, olha, ficamos aqui com esta informação e nós vamos falar. Temos que falar. Vamos em frente. Até à próxima.